Nesse vídeo, eu vou mostrar brevemente como que eu aplico, né, algumas técnicas em relação à criação de posts, à criação de capas de vídeo e também aos próprios vídeos, tá? São, assim, regras básicas para poder você fazer também aí no seu Canva, no seu programa de edição, algo que fique agradável, né, para as pessoas quando elas olham o seu conteúdo. Porque, assim, tem muito músico, cantor católico que não sabe utilizar isso. E ao invés de ajudar a missão, acaba atrapalhando. Por quê? Como ele não consegue fazer de uma forma que fique atraente, ele acaba ali gerando muita informação visual, e isso acaba retraindo, né, a pessoa que chega ali no perfil dele. Então, assim, a gente tem que ter algum cuidado em relação a isso. Por mais que a gente não seja um profissional da área, mas é possível a gente dar uma pesquisada, procurar ali no YouTube, como é que a galera faz, ver as referências e você encontrar ali, né, o seu formato, né, a sua identidade visual com aquilo ali. Claro, se você tiver alguém para orientar, um profissional da área, vai ajudar bastante, né, pra, basicamente 100%. Mas se você não tem, eu vou te passar aqui algumas dicas, algumas coisas que eu faço, tá bom? E que eu oriento também para os meus mentorados, beleza? Então vamos lá. Ó, o que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar alguns posts que eu fiz e eu vou explicar algumas coisas que é interessante a gente não fazer e também que a gente pode desenvolver com o que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar, deixa eu aumentar aqui. Bom, isso aqui são posts mais recentes, tá? Então, aqui no caso, ó, eu tenho o post referente aqui ao Natal, né? Uma ação de Natal que eu fiz para uma escola, que eu trabalho para essa escola. E aqui é o seguinte, eu peguei a imagem, e o que eu tenho que me preocupar primeiramente? Eu tenho que me preocupar qual é a mensagem que eu quero passar visualmente. Ah, Lúcio, estou falando de Natal, vou pegar qualquer imagem de Natal? Não. Então é legal eu procurar uma imagem que chame a atenção de uma forma que, tipo assim, as cores, o design, né? Assim, o desenho dela, quais são os elementos que tem ali naquela composição. Então, tudo isso faz uma diferença na hora que a pessoa bate o olho para poder ali, talvez, continuar uma leitura na legenda, ou pegar ali a mensagem que você está passando, dela poder realizar uma ação. Então, tudo isso vai depender de toda essa composição, que, claro, não é só a imagem. Tem a imagem, tem a questão também da tipografia, que é justamente, né, a letra que a gente está utilizando, né, os detalhes. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Primeiramente, é a fonte, né? Qual é essa tipografia que eu vou estar utilizando? Eu não vou poder ficar utilizando uma mistureba de fontes aqui. Eu tenho que procurar, pelo menos, utilizar entre 2 ou 3 no máximo, dependendo da ideia visual do post, né? Então, eu tenho que enquadrar bem aqui todos os detalhes. Ou seja, eu tenho aqui uma margem que é importante eu obedecer essa margem, ó, que são as laterais, a parte superior, a parte inferior aqui, ó. Então, dentro desse espaço aqui, eu vou ter que trabalhar todos os elementos que eu tenho. Então, eu não posso encher de informações, de textos, né, nessa imagem, porque senão vai ficar poluída. E é o que a galera faz, geralmente. Tipo assim, a gente quer colocar todas as informações no post. E não é o correto, porque fica feio, fica tão poluído que você não consegue nem entender o que está ali, ou às vezes você não quer nem ver o que está ali, você quer passar direto, porque está tão feio que você não tem paciência de ficar procurando, lendo ali as coisas e tal. Você quer uma informação rápida, direta. Então a gente toma esse cuidado aqui, tá? Ó, veja esse aqui, por exemplo. Esse aqui foi um cartão que eu fiz pro Frei Luiz, que é um mentorado meu. Então ele me mandou as imagens e o que eu construí aqui? A gente está falando de Natal, então eu vou ter que pegar elementos que relembrem isso, né? Então eu escolhi um fundo branco, né? Fiz ali a retirada do fundo da imagem principal. E aqui foi que eu pensei, cara, a imagem dele, ela tá de corpo inteiro. Então se eu colocar de corpo inteiro aqui no centro do post, eu não vou ter espaço para poder evidenciar o texto, que é esse que está ao lado, ó. Então foi que eu pensei, não, beleza, como ele está de corpo inteiro, está segurando o menino Jesus, que é o que a gente tem que mostrar a ênfase, eu coloquei ele de lado e ao lado dele eu coloco o texto. Ou seja, aqui eu vou estar criando um enquadramento visual. Ó. Eu consigo ver o Frei, a mensagem que o Frei está passando, que é o Feliz Natal com o menino Jesus aqui nas mãos. E aqui ao lado tem o texto onde ele está, né, felicitando as pessoas e tal, para onde ele vai mandar esse cartão aqui, né, que ficou no Instagram dele. E veja que atrás, para o fundo não ficar totalmente branco,
eu peguei uma outra imagem dele, né, que ele me mandou várias, e eu desfoquei ela e transformei ela como um fundo basicamente transparente ali, para também não ficar sem nada, né, não ia ficar muito feio. Então eu utilizei isso, eu vejo que eu utilizei aqui no caso dois tipos de fontes, né, de tipografia, a do texto principal, a do Feliz Natal, e essa daqui é a mesma do texto principal, só que ela só está um pouquinho mais inclinada, né? Então, veja que aqui eu trabalhei toda essa preocupação do enquadramento, que é o que eu tenho que me preocupar, para passar todas as informações da composição, certo? Então, veja que não tem muita coisa, mas tem o necessário, tá bom? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente tem que se preocupar em relação a como que eu trabalho, né, o material que eu tenho para poder ele ficar o mais atraente possível e, ao mesmo tempo, ele consiga passar essa informação que é aquela mensagem, tanto visual, no caso aqui também como escrita, né, do material, né? Então aqui, ó, deixa eu passar aqui para o próximo. Ó, isso aqui também foi com ele, aqui foi um post da novena que ele fez Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeiramente, né, eu sempre coloco aqui o nome do perfil dele e tal, do Instagram, né, como se fosse meio que uma assinatura, né, do Instagram dele. E aqui, claro, isso aqui eu gerei tudo com inteligência artificial. O fundo, a igreja, a imagem aqui de Nossa Senhora de Guadalupe no estandarte, e aqui uma imagem dele que eu também criei, mas tudo isso daqui é composição, né? Então, qual foi a minha maior dificuldade com essa imagem aqui? Eu precisava passar o quê? A informação do primeiro dia do tríduo e também um horário e do que seria, né? Tipo assim, honra Nossa Senhora de Guadalupe. Então, se eu colocasse o texto aqui na frente, por exemplo, eu iria roubar toda a cena da imagem de Nossa Senhora, porque ia ficar tudo aqui na frente dela, ó, ia ficar meio que esquisito visualmente, não ia ficar algo limpo. Então me preocupei em fazer o quê? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar as informações ao lado do estandarte, porque eu consigo ler a mensagem, saber o horário, do que se trata, e no todo a imagem comunica também essa chamada visualmente, né? Ou seja, em honra a Nossa Senhora de Guadalupe e tudo mais, e toda essa imagem vai chamar uma atenção especial para quem vai ver esse post. Então, é uma das preocupações que a gente precisa ter, né? Tipo assim, o que eu quero transmitir, como eu vou transmitir e quais são as mensagens principais que elas não possam ser ofuscadas, né? Em relação ao texto, à imagem, enfim. Então, a gente vai fazendo vários testes até visualmente bater o olho e ficar assim, nossa, eu consigo entender tudo. Eu tenho que olhar para a imagem e perceber tudo que tem nela. E essa mensagem visual eu consigo captar e entender. No caso eu falo eu, né, mas é também a pessoa que vai receber, né, o telespectador e tal, o seguidor, enfim. Tudo isso precisa passar pelos olhos dele. Então a gente não pode fazer as coisas, né, fazer esse tipo de material de qualquer jeito, porque isso daqui basicamente é a porta de entrada para a pessoa conhecer o seu trabalho, saber mais sobre você, ter a curiosidade de querer ver mais conteúdos seus, porque se ela consegue ser, como eu posso colocar, se a gente consegue prender a atenção dela aqui e fazer com que ela busque mais coisas, significa o quê? Que a estratégia funcionou, que a ação funcionou. Eu consegui utilizar a imagem para prender a atenção, fazer com que ela entendesse do que se trata, e se for do interesse dela, ela vai buscar mais sobre isso, entendeu? Então eu vou tendo essa preocupação aqui. Ó, isso aqui já é uma outra ideia, né, de imagem que a gente fez, de post, porque ele queria anunciar a live que iria acontecer no dia 12. Então, o que foi que eu fiz? Mantive a mesma ideia, né, no caso aqui a mensagem principal sobre o que era, né, em honra de Nossa Senhora de Guadalupe, a assinatura dele, né, digamos assim, do perfil do Instagram, e o dia e o horário que ia acontecer. Ó. Veja que está tudo bem discreto, né, e tudo dentro do enquadramento. Eu sempre preciso me preocupar com o enquadramento. Eu não posso ficar fazendo os textos meio que jogados em qualquer lugar. Ó, observe que eles estão todos centralizados, ó. Não estão passando para o lado esquerdo demais ou para o lado direito demais. Veja que eu tentei colocar aqui o texto principal de uma forma que não ofuscasse, né, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Também busquei uma imagem que chamasse bastante atenção, nesse sentido, que fosse forte, que tivesse cor, né? Isso também é interessante, a coloração do post, né? Ao mesmo tempo que precisa ter uma coloração viva, forte,
eu também não posso criar ali meio que um arco-íris de cores, né? Eu preciso ter esse equilíbrio, entendeu? Então vejo que eu consigo passar a mensagem de forma bem direta aqui, né? Horário, dia, sobre o que é, tema principal, assinatura do perfil, tá tudo aqui. Então eu vou me preocupando com isso. Se eu colocasse esse texto aqui embaixo, daria certo? Poderia dar, não tem, tipo assim, não é esse movimento de posição que vai prejudicar alguma coisa, que ele vai fazer dar errado. Claro, desde que ele fique bem alinhado. Mas se eu colocasse ele aqui embaixo, ele ia dar uma sensação que ele ia ficar desalinhado com esse daqui, porque ele é um pouquinho mais comprido, ó, tá vendo? Se eu deixasse ele menor, eu não conseguiria dar um destaque para ele. Então veja que aqui em cima eu consigo dar um destaque e eu consigo trabalhar um movimento visual. Qual é esse movimento visual? É eu olhar de cima para baixo, né? Eu consigo ler, consigo ver e consigo ver a finalização do texto, que seria para quem se destina essa live, no caso. Então isso aqui é uma ideia, né, que você pode trabalhar, a gente vai desenvolvendo isso também. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é um outro também, que esse aqui já tinha muita informação, né? Eu fiquei assim, nossa senhora, como é que vai ser e tal. Então aqui eu tive que testar algumas coisas, né? Coloquei aqui a assinatura dele na parte superior, né? Aqui, por conta que se eu colocasse no meio ia ficar no rosto dele, tinha a imagem de Nossa Senhora, tinha as informações, era tudo numa única imagem. E ainda tinha mais coisas. Então o que foi que eu fiz? Olha, eu vou colocar o principal aqui e o restante eu vou colocar na legenda. É tanto que eu explico aqui, ó. Explico não, né? Deixo uma orientação. Ó, leia a legenda, justamente porque vai ter mais informações ali sobre como é que vai funcionar, a importância do trido e tudo mais. Então, fica tudo na legenda. E aqui já é uma dica, né? Por exemplo, se eu tenho muita coisa para informar, eu não posso colocar tudo isso no post, como eu já falei, senão vai ficar uma coisa mega poluída. Então, o que eu faço? Cara, coloco o que é principal no post e os detalhes eu boto na legenda. É simples assim. Eu coloco tudo lá. Então, para a pessoa poder ler, eu indico essa orientação, ó. Leia a legenda, saiba mais na legenda, alguma coisa desse tipo, né? Para a pessoa entender mais do que se trata aquela informação. Vamos aqui, ó. Ó, isso aqui foi um outro trabalho que eu fiz, né? E tinha mais coisas também, que era um projeto de arrecadação, né? Da Casa de Gui, que é uma casa que trabalha com crianças autistas. Então aqui, ó, veja que eu tinha que passar o quê? Cara, eu tenho que trazer uma ideia leve, mas ao mesmo tempo é sobre uma coisa séria, porque eles precisavam pagar a conta que estava atrasada, as contas de energia e de água. Então eu tive que trabalhar uma ideia lúdica, que é justamente o próprio slogan lá do slogan não, a própria logo da Casa de Gui, né, o ambiente aqui e tal, a responsável aqui mostrando a conta, e eu vou explicando aqui do que se trata, a necessidade da ação. Então toda a informação de texto, no caso aqui, eu tentei deixar no lugar mais neutro, certo? Onde não tinha tanta poluição, que era esse espaço aqui, ó, esse espaçozinho azul. E até nisso daqui a gente tem um alinhamento e tem um enquadramento. Como assim? Veja que a logo está central na parte superior, a responsável está no cantinho aqui do lado esquerdo e a informação está do lado direito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um triângulo aqui, ó. Então isso daqui também entra dentro do enquadramento, né? É uma forma de a gente deixar as imagens, as informações também alinhadas nesse sentido, para não ficar uma coisa bagunçada visualmente. E as cores também. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, dependendo da imagem, do contexto, eu gosto de utilizar sempre as cores da própria imagem. Ou seja, se eu colocasse aqui um roxo, colocasse um preto, colocasse aqui um vermelho nos textos aqui, ó, ia ficar uma coisa muito apapagaiada. Ia ficar também uma sensação visual que iria incomodar. Por quê? Porque eu não estaria harmonizando a paleta de cores. Então, eu gosto de utilizar sempre as cores que estão dentro da imagem. Veja que esse amarelo aqui é o amarelo do sol, ó, que está aqui do sol, da mãozinha, né? Só que aqui está mais escuro. Então, eu tento utilizar isso, ou seja, deixa eu ver aqui como é que fica com o contraste das próprias cores da imagem. Então, eu vou fazendo isso. E, claro, se eu ver que não deu certo, sei lá, por alguma razão, por uma questão de contraste ou coisa do tipo, eu tento buscar outras imagens que estejam na paleta. Né, outras cores que estejam na paleta, na verdade. Então eu vou fazendo muito isso, vou fazendo esse teste.
Então a gente tem que ter bastante cuidado com essa questão da utilização das cores, certo? Ó, veja que esse daqui, ó, esse post é um post que eu fiz que tem muita informação. Ó, tem o dia, o horário, tem o texto para chamar a atenção, e tem também ali as provas sociais, né, que são aqui o que os mentorados alcançaram. Mas veja que o amarelo aqui da caixinha é o mesmo amarelo aqui do fundo, né, do post. Ó. Veja que eu sempre estou tentando trabalhar a mesma tonalidade de cor e também o que está dentro da imagem para utilizar como paleta, certo? Aqui também é o mesmo esquema, eu utilizei aqui um espaço mais livre para colocar essa informação que era uma das principais, o texto aqui para chamar a atenção, a prova que está aqui embaixo, né, o que os meus mentorados alcançaram, explico para quem é, e tem aqui, né, a minha assinatura, digamos assim, né, do meu perfil do Instagram. Então eu vou fazendo basicamente dessa forma. Aqui já é um outro um pouquinho mais lúdico, né, e também a mesma ideia é para poder chamar a mesma ação, e eu vejo que aqui eu uso um fundo branco para destacar mais, né, tanto as imagens como também essa brincadeira que eu fiz comigo, para o que é e para quem é, né? Então eu vou fazendo muito isso dentro dos posts, né? Isso aqui também vale também para carrossel, é a mesma ideia. Deixa eu ver se consigo aqui abrir um carrossel. Isso aqui é um carrossel que eu fiz. Bom, isso aqui é um carrossel que eu fiz para a escola que eu faço esse serviço também. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Primeiramente, a gente tem que saber escolher as imagens, tá? Para poder chamar a atenção. Mas aqui o detalhe está onde? Ó, sempre que eu for fazer um carrossel, eu tenho que saber bem o que eu vou utilizar como título. E esse título, ele também precisa ficar de uma forma que ele... Claro, aqui eu deixei mais simples, mas é importante ele ter um destaque, né? Talvez umas letras maiores, dependendo. Como que era uma frase longa, eu não podia colocar letras grandes demais, porque senão ia ficar horrível. Então, como era uma frase maior, eu tive que deixar nessa proporção. Mas dependendo, eu vou até mostrar aqui o do Frei que eu fiz, a gente muda isso daqui para deixar sempre a capa, o texto da capa maior, o título, né? Então, eu vou fazer a mesma ideia, ó, imagem, posição do texto, né? E uma coisa que é legal aqui, que a gente tem que se atentar, é o seguinte, sempre o enquadramento. Então, eu não posso fazer o texto, o enquadramento dele muito grande, achando que a pessoa não vai ler. Eu tenho que gerar uma proporção aqui que seja visível o todo, que é a imagem, a composição da imagem, e o texto fique bem legível, mas ao mesmo tempo ele fique agradável de se ver, né? E de se ler também. Então sempre eu coloco assim dentro dessa proporção aqui, que geralmente é um zoom de 30, né? Número de 30, 35, dependendo da tipografia que você vai utilizar. Mas eu gosto sempre de fazer dessa forma. Então aqui no caso eu não estou usando uma caixinha, eu posso usar, você pode colocar, não tem problema nenhum. Dependendo, às vezes se for uma imagem que tenha muita informação, a gente coloca aqui uma caixinha para destacar o texto. Porque é o que a gente está contando ali, né? A história, a informação e tal. Então eu vou usando dessa forma. Aqui eu não precisei usar caixinha, porque as imagens já tinham espaço para poder utilizar elas, né? Utilizar o enquadramento do texto. Ó, eu coloco sempre uma sombrazinha aqui atrás para poder a gente conseguir ver melhor a definição das letras. Aqui eu poderia ter usado a caixinha, mas eu não quis. Ó, mesmo esquema. Então sempre eu procuro um espaço vazio para poder deixar, né, a informação, para ela não ficar por cima da imagem, que vai fazer analogia àquilo que eu estou contando, àquilo que eu estou, né, descrevendo no texto. Aqui poderia ter usado a caixinha, mas se eu usasse a caixinha, ia cobrir o rosto aqui, né, da imagem de Nossa Senhora. Ó, mesma ideia. Eu sempre tenho que me preocupar com o todo da imagem, tá? De eu poder ver a informação visual e também ver a questão da informação escrita, né? Elas têm que ter essa sensação essa sensação homogênea de composição. Deixa eu colocar aqui a do Frei. Pronto, aqui, ó, veja que aqui a capa o texto da capa já está bem maior, né? E aqui eu também utilizei algumas coisas de IA, grande maioria, mas só em relação à imagem. Ó, mas aqui já é uma outra proposta, ó, fundo branco, isso aqui é uma proposta visual para ele que eu fiz, né? Mas ó, vai ter a caixinha, tá vendo? Vai ter uma caixinha, porque os textos aqui já são um pouquinho maiores, né? Em alguns casos, ó. Então eu vou fazendo a alusão a isso, ó, como se ele estivesse conversando com a pessoa. E sempre trabalhando essa brincadeira aqui com a expressão facial dele, né? Ó.
Então, eu consigo ver o todo na imagem. Viu? Então, eu vou sempre ter esse cuidado. Ó. Em relação aos Reels, por exemplo, deixa eu colocar aqui. As capas dos Reels, né? Aqui eu não vou poder. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Essa aqui é da Fabrício que eu fiz, bem simples, né? Mas a mesma ideia, ó. Essa aqui é do Frei também. Sempre tento usar esse lance do enquadramento. Sempre tem que usar, na verdade. Porque eu uso IA, né? Para poder criar essa imagem. Ó, essa aqui é das irmãs. Ó, veja que olha como é que é a composição. Lembra que eu falei que eu me preocupo com a paleta de cores? Ó, veja que o verdezinho das letras é o mesmo verde que contém na farda e aqui na parede. Ó. Frei aqui na praia. Mesma ideia. Ó, a caixinha. E eu sempre coloco uma palavra. Nesse caso aqui, a ideia é sempre colocar uma palavra em destaque para poder a pessoa entender e querer ler e querer assistir, né? Ó, a mesma ideia, tá vendo? Aqui já foi mais direto. Era um tema, né? Fixo. Mesma ideia também, ó. A letra. Foi outra proposta. Aqui foi um simplesinho que a gente fez. Que é a música assim, que ele lançou. Aí, como ele gosta dessas coisas mais cômicas, né? Mais lúdica, a gente fez isso aqui também. A ideia aqui é a gente entender o quê? Nossa, como é que eu vou criar as minhas capas, os meus posts? Qual é a noção básica para essas coisas? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o quê? Cara, eu preciso me preocupar com enquadramento. Eu preciso me preocupar com a paleta de cores. Eu preciso me preocupar com o tipo de fonte que eu vou utilizar. Eu preciso me preocupar em não deixar a imagem poluída com muita informação, porque aí senão o pessoal não vai entender nada e ninguém vai nem querer ver. Então, essa é a ideia do vídeo, né? Dessa breve aula aqui rápida, só para a gente poder entender um pouquinho, mas que o ideal é fazer o quê? Olha, se eu não sei fazer e não tenho ninguém que faça para mim, eu posso sempre pegar uma referência e tentar fazer o máximo possível aproximada da ideia da referência. Eu não vou copiar a referência, tá? Mas tipo assim, nossa, eu acho massa essa tipografia. Como é que é o nome dela? Como é que eu uso ela? Onde é que eu encontro ela? Eu uso aqui o Canva, no meu caso aqui o Canva ele é pago, mas tem, mesmo no gratuito, você tem muitas opções que você pode trabalhar no sentido das letras, no sentido das ações, das ferramentas, até tipo assim, Lúcio, eu não posso, exemplo, eu quero tirar o fundo da imagem. O Canva no gratuito eu não consigo, mas você pode fazer isso em um outro aplicativo gratuito, você busca lá na internet, removedor de fundo gratuito, online. Então, tem os meios para você fazer isso, né? Então, tudo é uma questão também de saber pesquisar, procurar, testar. Então, você pode ir desenvolvendo isso e criando o seu material. Agora, claro que quanto mais prática você tiver, melhor vai ser, né, as suas aplicações, porque você vai melhorando aquilo que você, de certa forma, tinha uma dificuldade, e vai aprendendo coisas novas, vai pesquisando coisas novas. Então, tudo isso a gente vai, né, desenvolvendo. Ó, uma coisa que eu disse que ia mostrar, que era os Reels, né? Deixa eu mostrar aqui o do Frei, né? Que é o mais, tá mais atual, por exemplo. Eu consigo explicar aqui algumas coisas. Ó, esse aqui é o do Frei, tá? Ó, aqui é os vídeos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, pegar um que foi bem bacana. Ó, esse aqui, Frei, ózinho. Ó, veja que tem toda uma dinâmica aqui, ó. Eu sempre procuro deixar a letra do texto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. De uma forma que seja possível ler e também a pessoa ver o que está acontecendo, ó. Eu não deixo nem a letra grande demais, nem pequena demais, e nem aqui embaixo, ó. Ela fica nessa altura, ou no meio, ou um pouquinho abaixo do meio, tá? Para poder a pessoa enxergar tudo, conseguir ler e enxergar tudo, ó. Mas veja que tem as dinâmicas, ó, tem as transições, isso daqui eu faço no CapCut, tá? Então, ó, tudo tem ali, nós chamamos de estímulos, né? Tem os estímulos para poder a galera continuar vendo o vídeo, achando interessante o vídeo, né? E foi bem legal isso daqui, porque deu 10 mil visualizações, se eu não me engano. Mas não tem só isso não, tem vários, tá? Ó, mas só para mostrar como é que eu faço essa composição, ó, do texto. Vejo também que eu não coloco frases muito longas, mas tipo assim, geralmente 2, 1 ou 3 palavras, né?
na mesma frase, dependendo do tamanho dela, tá? Se forem palavras pequenas, aí eu coloco, né, 2 ou 3. Se forem palavras grandes, só 1 ou 2. Né? É a minha forma de fazer aqui esse processo, tá? Claro, tá sem o áudio, porque senão vai atrapalhar aqui eu falando. Mas, vamos ver aqui outro dele aqui, ó. Esse aqui é a mesma ideia, ó. Mesma ideia, tá vendo? A gente consegue ler, ver. Então sempre estou me preocupando com isso. E também vejo que a gente tem que fazer as capas, ó, que eu mostrei lá, só não mostrei essa, né? Mas as capas que a gente também faz para os vídeos, elas têm que ser bem atraentes e que façam alusão ao que você está falando, né? E veja que os títulos, ó, não são exagerados, os tamanhos, ó, dos que eu fiz. Aqui a gente já viu, né? Não, aqueles lá, ó, tá vendo como é que fica aqui? A pessoa consegue entrar no perfil e ver o que é que está acontecendo, ó, do que se trata, fica atraente, né? Ó, o perfil fica atraente, que foi do Halloween que a gente fez também, tá? Espero que essa aula relâmpago tenha ajudado aí pelo menos a abrir a ideia, né? As ideias e tal, de criatividade, tudo. Mas, claro, tudo é prática. Também você tem que buscar, tem que conhecer, tem que procurar quem sabe mais para poder você ir aprendendo ali aquilo que você desconhece e sempre dar o melhor, buscar dar o melhor, tá bom? Mas toda dúvida, pesquise, busque, faça o teste, se coloque no lugar da pessoa que vai ver aquilo dali, né? Tipo assim, olha, eu não posso ser influenciado porque eu estou gostando, mas, poxa, será que tá muita informação? Será que essas cores estão legais? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um teste, deixa eu mandar para uma pessoa, deixa eu ver o que é que fulano acha. Claro, se der para fazer isso, você faz. Se não der, use o seu próprio crivo. Mas tente obedecer pelo menos esses padrões básicos, tá? Que é enquadramento, coloração, né? A questão da poluição, que deviam ter muita informação ali naquele post, porque senão ele vai ficar horrível. Então, sempre use esses critérios para você conseguir fazer o melhor possível, beleza? Então é isso, espero ter ajudado e aproveito para fazer o convite para a galera que tem um trabalho musical católico, que o grupo de mentoria vai abrir, tá bom? Agora em 2026, e eu espero que o seu trabalho musical possa estar junto conosco nessa próxima turma que vai, né, acontecer aí. E aproveito também para você compartilhar esse vídeo para outros cantores, ministérios, bandas católicas que precisam desse material, precisam criar esse tipo de material para poder melhorar ainda mais, né, a sua divulgação dentro das redes sociais e também que eles possam avançar com a sua missão. Tá bom? Deus abençoe e tamo junto.